mesmo em cima da hora. Boa noite. Ok. Estamos a entrar em direto. Ok, são 21 horas, conforme prometido ao público. Boa noite a todos. Em nome do Centro de Cultura Espírita, desejamos um bom fim de tarde, princípio de noite para todos nesta sexta-feira. E vamos fazer mais umas conversas espíritas, devido ao facto de não estarmos confinados em casa e uma vez que tínhamos a nossa palestra pública às sextas-feiras, às 21 horas, estamos a fazer aqui agora online, sob a forma de conversas espíritas. Este modelo tem um moderador, que já se aperceberam que sou eu, José Lucas, aqui das Caldas da Rainha, morador nas Caldas da Rainha, não sou de cá, e vamos ter dois convidados que nos vão falar sobre um tema muito interessante, que é muito mais profundo do que aquilo que parece. O tema vai ser o homem de bem. E para falar sobre o homem de bem, temos a Maria Paula Tolentino, professora, membro do Centro de Cultura Espírita de Caldas da Rainha, e também Moisés Lopes, músico profissional, que veio do Brasil e que atualmente também reside nas Caldas da Rainha e frequenta o Centro de Cultura Espírita de Caldas da Rainha. Aos dois, muito obrigado por estarem presentes, pela vossa disponibilidade e sejam bem-vindos, assim como ao público que nos esteja a acompanhar através do Facebook. Aproveitamos também para dizer que o público pode participar através do nosso chat, da nossa janela de conversas, seja dando feedback, seja questionando, fazendo algumas perguntas. Vamos tentar responder a todas, está bem? Muito bem. Então, o homem de bem. O homem de bem pode parecer assim uma coisa um bocado pirosa, não é? Um bocado já ultrapassado, porque hoje em dia, geralmente, quem defende valores ético-morais está ultrapassado, já é um fóssil, e quem defende a libertinagem é uma pessoa moderna, né? Chique, que está na moda. Sem entrarmos em manicaísmos do bom e do mau, o homem de bem é um título que pode parecer um bocado presunçoso. Eu começava pela Paula Tolentino. Como é que define o homem de bem? Paula, quer dar a sua opinião? Com certeza. No livro dos Espíritos de Allan Kardec, na questão 918, diz-nos que o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei da justiça, a lei do amor, a lei da caridade na sua maior pureza. A sério? Ele interroga-se a si próprio sobre os atos que pratica,
a ver se violou a lei ou não, se fez bem ou mal, se fez algo em que os outros possam queixar da sua conduta. Se ninguém tem motivos para realmente lhe apontar. Porque ele segue a lei de não fazer aos outros tudo quanto queria que lhe fizessem a ele. Desculpa lá, Paula, mas isso está-me a cheirar um bocado o homem de bem. Então, para isso, será que nós temos de ser santos para ser homens de bem? Não temos que ser santos. Certeza. É que pareceu-me que era muito demais. Deixa-me só ouvir aqui a opinião do Moisés. Moisés, esta definição do homem de bem, isto não é um bocado utópico? A esta hora as pessoas estão a pensar assim, isto é bom demais, nós não temos capacidade para isto. Isto é utopia ou realidade? Primeira vez que eu li esse capítulo, eu entrei em pânico. Não é caso fatal, não é? Fiquei muito preocupado. Eu olhava aquilo e dizia, nossa, não tem como. Naquela época, eu acho que me pareceu utopia. Mas, na verdade, eu acho que é uma das poucas realidades que a gente pode efetivamente vislumbrar como destino. Esse capítulo Sede Perfeitos, lá do Evangelho segundo o Espiritismo, que também trata do homem de bem, assim como o Livro dos Espíritos, ele ali no início, ele fala dos caracteres da perfeição. E ele estabelece ali o destino, o norte. Diz assim, como está lá em São Mateus, sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Ou seja, claro, estamos falando de uma perfeição relativa, né? Então, mas este é o destino. Nós seremos perfeitos. Bom, é o desidrato, não é? É o objetivo. Já agora, esse capítulo do Homem do Bem está neste livro, não é? Também, o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, não é? E gostávamos só de explicar, é o capítulo 17, intitulado Sede Perfeitos, tem de facto este subcapítulo, o texto, o Homem do Bem, que é fabuloso. Então, eu gostava só, não te esqueças que ias dizer, Moisés, eu gostava só de dizer que quando se fala no Evangelho segundo o Espiritismo, e as pessoas devem pensar assim, caramba, os espíritas arranjaram um Evangelho novo, né? Não, nada disso. Allan Kardec, que foi um sábio à época, em 1857, meados do século XIX, ele pegou naquilo que era mais importante da vida de Jesus, nos ensinamentos morais, né, e procurou analisá-los com uma linguagem atual, moderna, né, à luz da doutrina espírita. E essa compilação, ele deu o nome do Evangelho segundo o Espiritismo, era só para as pessoas ficarem com uma ideia de que não há um Evangelho novo que os espíritas inventaram, nada disso. É apenas a mensagem ético-moral de Jesus, quando esteve na Terra, que já fazem parte dos 4 evangelhos tradicionais das outras religiões e que são agora explicados à luz da doutrina espírita. Mas voltando à vaca fria, estavas a dizer que sobre o homem de bem ser utopia ou realidade. Então, já temos o nosso destino, o nosso norte, né? O desiderato. Os caracteres do homem de bem, como são apresentados na obra do Kardec, eles são... As características, né? Isso, as características, eles são o nosso mapa. Andemos por ali e estaremos seguros. Na verdade, é isso. É uma espécie de GPS que nós temos de seguir. Exato. Sim, é o GPS. E tem mais um componente muito interessante. Temos o destino, o mapa, e temos até uma bússola. Bem simples. A lei da justiça, do amor e de caridade, conforme está descrita lá no Livro dos Espíritos. Se nós unirmos estas 3 ferramentas... Lei de justiça, amor e caridade. Está no Livro dos Espíritos. Exato. O Livro dos Espíritos é um livro de Allan Kardec, tem 1019 perguntas e respostas, não é? Mas isso não é só para as pessoas já santificadas? Se fosse para as pessoas santificadas, elas não precisariam de um mapa, nem de uma bússola e nem de conhecer o seu destino. Claro que não. Então, na verdade, isso tudo é para pessoas assim como eu, por exemplo,
né, que estou aqui na Terra, caminhando todo dia um pouquinho, Sério? em busca desse desiderato. Eu acho que é isso. É uma coisa que sempre me fez confusão, que é, quando Jesus disse há 2000 anos, vós podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais se tiveres fé do tamanho de um grande grão de mostarda, eu fiquei sempre a pensar, ou Jesus mentiu-nos, né? Ou nós somos muito preguiçosos. Paula, o que é que tu achas sobre isto? O Moisés estava aqui a dizer que nós podíamos pôr em prática aquelas coisas que vêm no Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos, que de certo modo estão relacionados com a mensagem de Jesus de Nazaré. Outras pessoas dizem que não, é preciso ser muito evoluído para chegar lá. Qual é a tua opinião? Como professora e também como cidadã? Não é impossível. Não é impossível de modo algum. Que custa. É preciso trabalho. É preciso estarmos bem focados, analisarmos constantemente, mas é possível. Não numa encarnação, mas em várias encarnações nós vamos nos apurando cada vez mais e vamos aplicando cada vez mais, porque cada vez que vimos cá, noutra reencarnação, nós já trazemos saber de outras encarnações. Maneiras bem já gravadas no nosso perispírito e instintivamente nós vamos aplicando, cada vez vamos sabendo mais, vamos aplicando mais, até que podemos atingir Até que chegamos lá ao estado de espírito mais evoluído, não é? Mais evoluído. Moisés, queres dizer alguma coisa sobre isto? Quero. Isso é bem bonito de pensar, assim, né? Por que, então, a gente encarna? A gente encarna para ter as oportunidades para seguir a caminhada em busca da perfeição a qual a gente vai ter que chegar. Desculpa lá, quer dizer que o objetivo da reencarnação é isso? É esse? É evoluir? Em síntese é. Em síntese é. Uhum. E aí nós vamos conseguir, então, ir desenvolvendo essas questões relativas que se aparecem ali nas características do homem de bem. É muito interessante que tu falaste, Lucas, da fé, porque, veja bem, se eu estiver sentado aqui agora na minha casa, alguém bater na porta, eu não vou ficar me perguntando, será que eu consigo levantar desta cadeira, ir até a porta, atender? Não, eu simplesmente vou, eu acredito nisso, eu tenho fé que posso. Se eu tiver que saltar do segundo andar da minha casa para baixo, aí eu já vou me questionar um pouco, né? Então, muitas vezes, eu acredito que, por não acreditar nessas leis de justiça, de amor, de caridade, que a gente age mal. Eu acho que é pura falta de fé. Uhum. Se eu pensar em pagar o mal com o bem, aí eu começo a me perguntar, mas será que isso funciona mesmo? Isso é falta de fé. Já agora, pegando aí nessa tua questão, gostava de fazer uma nova pergunta à professora Paula. Definiu-nos aí o homem de bem, a Paula Tolentino, e nós ficamos com a sensação de que o homem de bem é uma coisa inatingível, que de facto não pode ser, senão Jesus ter-nos-ia mentido, não é? Paula, quer dar algum exemplo dos atributos ou alguns atributos do homem de bem? Sim, há bastantes, todos eles são importantes. Eu não vou enumerar só porque penso que estes são os mais importantes, que eles são todos. Depois, quem quiser ver todos, vai ao Evangelho segundo o Espiritismo, ao capítulo 17, não é? Eu vou focar 3. O homem de bem tem fé no futuro. Uhum. Ele acredita noutra vida e coloca
enquanto anda na vida terrena, ele tenta ao máximo colocar os bens espirituais acima dos bens temporais. Põe os bens espirituais acima dos materiais, não é? Acima dos materiais, precisamente. É bom, é humano, é benevolente para com todos. Não distingue raças nem crenças, porque ele vê todos como se fossem seus irmãos. Ele ama, na acessão da palavra, ama todos de igual, como se fossem seus irmãos. É indulgente, a outra característica é indulgente para as fraquezas alheias, sabe que ele mesmo tem a necessidade de tenham indulgência para com ele, porque não é infalível, ele também falha, por isso ele tenta analisar-se para que isso não aconteça. E lembra-se muito da palavra de Cristo. Aquele que está sem pecado, que atira a primeira pedra. Portanto, ele tem essa inteligência dele. Paula, tu que referiste aí a nós, seres humanos normais, faz-nos arrepiar um bocadinho, porque se calhar pensamos assim, pá, eu não sou nada disso, tenho muito que andar. Moisés, a mesma pergunta de há bocado, isto é uma utopia de pessoas fanáticas na espiritualidade ou é uma realidade possível? Não, é uma realidade muito possível. Como eu disse, quanto mais eu penso nisso, mais eu tenho a certeza de que isso é uma realidade. O que acontece, eu acho, muitas vezes, Lucas, é que a gente pega aquele apanhado de virtudes e elas parecem estar muito longe. Elas parecem estar muito distantes de nós. Então, um bom exercício, digamos assim, é nós nos focarmos naquilo que nós conhecemos e que está próximo de nós, que é os nossos vícios e os nossos defeitos. E tratar de começar a melhorá-los até que os eliminemos. Quanto mais eu elimino um vício, ou seja, quanto menos vício e menos defeito, mais próximo da virtude eu estou. Aí a gente não precisa se preocupar que não vai alcançar a virtude nunca. Vamos se preocupar com o que a gente pode fazer, que é melhorar os nossos vícios. Aí tu disseste uma coisa muito importante, mas para melhorarmos os nossos vícios, as nossas tendências negativas, é preciso ter consciências dela, não é? Só que geralmente perguntamos às pessoas, você tem vícios? Eu não. Você é mau caráter? Eu não. Então, a Paula falou da questão 918 do Livro dos Espíritos, e a 919, que vem logo depois dessa, o Kardec pergunta: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida, de resistir à atração do mal? Aí os espíritos respondem para ele: um sábio vosso já o disse há muito tempo, conhece-te a ti mesmo. Este é o primeiro passo, é autoconhecimento. Muitas vezes a gente acha assim, eu vim para a Terra para ser um santo, ajudar todo mundo. Não, eu mal consigo comigo, mal consigo com as minhas pernas. Então eu preciso pensar primeiro em estar firme e forte, desenvolver meu autoconhecimento. Nesse ínterim, eu vou interagindo com a sociedade, tentando fazer o máximo de bem que eu conseguir. Mas não é um bicho de 7 cabeças, é realidade, não é utopia. Quer dizer, digamos que dentro da lei de sociedade, que é uma das leis morais que está no Livro dos Espíritos, que os Espíritos apresentaram a Allan Kardec, nós vamos aprendendo uns com os outros, de certo modo, não é? E nessa aprendizagem mútua vamos nos burilando pelo esforço próprio, é preciso de facto conhecermos, porque muitos de nós não temos consciência do quão imperfeitos ainda somos, né? Porque vivemos demasiadamente acelerados e impregnados no nosso egoísmo, no nosso ego, né? E essa consciência é muito importante, esse primeiro passo. Tinha aqui uma outra questão para a Paula.
Desculpe, eu só queria acrescentar Força, força, Paulo. aqui do Moisés. Portanto, nós realmente essa autoanálise que consiste em observar e descobrir as nossas próprias limitações é muito importante, as nossas capacidades, porque em todos nós, muitas vezes, temos talentos de várias espécies que nunca os usamos porque nunca os chegamos a conhecer. Muitas vezes por essa falta dessa autoanálise, que por vezes nós deveríamos, na verdade, arranjar um bocado de tempo para nos concentrarmos e é difícil nós analisarmos a nós próprios, porque achamos sempre que fazemos tudo bem e que nada temos de errado, mas temos que aprender a ser sinceros com nós próprios primeiro, para nos sabermos avaliar e poder depois, então, analisar os outros e pôr em prática tudo. Olha, mesmo a talho de foice, apareceu agora aqui uma pergunta de Catarina Fernandes, que diz assim: como promover o nosso autoconhecimento? Como é que nós podemos fazer isso? Um de vocês, ou os dois, podem dar dicas. Como promover? O autoconhecimento, sei lá. Eu lembro-me que no Livro dos Espíritos, Santo Agostinho dá lá um conselho que é diariamente, não é ao fim do dia, a gente fazer uma análise. Moisés, queres falar sobre isso? Sim. Eu tenho a impressão que a própria descrição das características do homem de bem já é um bom caminho. Se nós pensarmos que qualquer uma delas a gente pode pegar, olhar e analisar na nossa vida. Eu tenho que pagar o mal com o bem. Eu faço isso? Eu não faço? Não, eu não faço isso. Eu não fiz. Agora, ontem me aconteceu uma situação tal e eu não paguei o mal que me fizeram com o bem. Eu paguei com mais mal. Mas por que eu fiz isso? Aí, esse serenamento do espírito é necessário. O espírito precisa serenar, porque ele tem que parar e olhar para dentro para entender por que a reação foi aquela. Para isso, ele precisa de vontade e disposição. Ele precisa parar, serenar e se questionar. Quando a gente se questiona, a gente precisa usar quase que mais ou menos o mesmo método que usava o Kardec. Só a verdade me serve. E aí não é a minha verdade. Eu preciso entender, será que ontem aquilo que me aconteceu e que me deixou mal e que eu acabei fazendo mais mal ainda, eu fiz por quê? Porque é assim mesmo? Ou não, eu fiz porque me ofendeu. Mas me ofendeu, então foi o meu orgulho. E assim, tem uma expressão muito bonita que o Edgar Morin, o francês, usava, é o vácuo do conhecimento. Quanto mais se sabe, mais se precisa saber. E aí, quanto mais tu te questiona, mais tu vai te questionar. Então, a promoção do autoconhecimento, ela precisa de uma atitude muito pequena, que é de uma atitude de vontade, de olhar para si e enxergar as coisas como elas realmente são e não como nós gostaríamos que elas fossem. Eu estava-me a lembrar no Livro dos Espíritos, conforme dizia há bocado, o Santo Agostinho, no fim do Livro dos Espíritos, na pergunta 900 e qualquer coisa, ele aconselha as pessoas ao fim do dia a fazerem uma introspeção, né? Uma autoanálise, ok, o que é que eu fiz de bem hoje, o bem que eu podia ter feito e não fiz, não numa perspectiva castradora de autoflagelação, nada disso. E o que é que eu poderei melhorar amanhã, né? Para fazer essa análise, nós precisamos ter uma referência. Essa referência serão, por exemplo, os atributos do homem de bem, que constam do Evangelho segundo o Espiritismo. Paulo? Sim, esses atributos. E seguir a vida de Cristo, se conhecer bem a vida de Jesus Cristo e seguir os conceitos que ele deu referente a toda a conduta, porque era um homem, de uma conduta irrepreensível. E também temos que nos saber autoaceitar,
Porque muitas vezes as pessoas não se aceitam. Eu estava-me a lembrar agora, desculpa lá interromper, estava-me a lembrar de uma frase que consta do Livro dos Espíritos, que é a obra onde está a filosofia espírita, com 1019 perguntas e respostas, e os espíritos dizem que os bons espíritos não ajudam quem é evoluído, quem acerta, mas sim ajudam quem se esforça por acertar. Portanto, o importante não é falhar 1000 vezes, o importante é levantar-se 1001. Isso, de facto, dá-nos uma perspectiva de solidariedade, de fraternidade muito grande entre o mundo terreno e o mundo espiritual. Quer dizer, o conhece-te a ti mesmo não pode ser também uma coisa castradora, né? Que a pessoa fica deprimida, tem de ser libertador, em que a pessoa se sinta melhor. O que achas, Moisés? Sim, eu acho que são... na verdade, né, o autoconhecimento ele jamais privaria alguém de alguma coisa. Nós é que temos a tendência de imaginar dessa forma, porque uma das ferramentas mais difíceis de ser usadas por nós é o espelho. Eu aponto o argueiro no olho do outro, né? Aliás, eu aponto o cisco no olho do outro sem ver o argueiro que está no meu, sem ver o poste que eu tenho pendurado no meu rosto. Então, esse autoconhecimento ele vai servir para o nosso burilamento. E como bem falou a Paula lá no início da nossa conversa, tudo que eu conquistar em termos de autoconhecimento vai ficar gravado no meu perispírito. E isso eu tenho certeza que eu trago na minha próxima encarnação. Uhum. Aquele carro que eu comprei o ano passado... Desculpa lá, só explicar às pessoas que estejam a ouvir, o perispírito é um corpo espiritual, que é um corpo no outro estado da matéria, né? Onde fica gravado todo o nosso arcabouço espiritual desde vidas passadas. Não te importas continuar? Não, mas é isso. Quer dizer, o meu carro, a minha casa, minha conta bancária, nada disso vai voltar comigo, né? Aliás, nem vai nem ir, né? Não chega a ir comigo. Mas tudo que eu conquistar em termos espirituais, isso eu não só levo, como eu trago de volta. O autoconhecimento também está neste rol. Então, ele é de extrema importância. Eu acho que uma das poucas coisas assim indispensáveis de fazermos, né? É uma caridade muito grande com nós mesmos. Eu tenho aqui uma outra pergunta para a Paula Tolentino. De todas as características do homem de bem que falou, qual é aquela que destacaria como sua preferida? É a caridade. A caridade. A caridade. Não é aquela caridade de dar a esmolinha. Caridade material, não é? Pois, não é caridade material. É outra caridade que leva a ajuda, com amor, com paciência, com tolerância, sem violência, com todos os atributos inerentes ao amor e à justiça. E eu escolhi esta porque eu acho que é que tem uma ampla, é perfeita. É perfeita porque eu acho que ela engloba a prática de todas as outras. Pois. Eu estava-me a lembrar agora, nestes momentos de turbulência, a nível mundial, não só em Portugal, mas a nível mundial, nós vemos, às vezes, no Facebook, pessoas conhecidas e desconhecidas, amigos nossos ou não, a terem atitudes profundamente ferozes, agressivas, até mal educadas, só porque alguém tem uma opinião diferente.
seja no espectro político, no espectro social, na maneira de resolver os problemas, etc. Essa atitude não é uma falta de caridade? É. E É uma falta. como é que nós poderíamos mudar essa maneira de ser da nossa parte? Nós temos de ser indulgentes. Aceitar o ponto de vista do Aceitar, outro, aceitar, mesmo que não concordemos, não é? mesmo que não concordemos, temos que aceitar, porque nós não somos todos iguais e temos que ver que nem todos temos o mesmo número de vidas anteriores. Uhum. Portanto, se uns estão num estágio mais atrasado, outros estarão noutro mais elevado. Os que já conseguem ter o seu autodomínio, serem indulgentes, têm que aceitar e levar com paciência, sem recriminações. Têm que tentar levantar o outro. Quando se recrimina, não podemos recriminar para destruir. E temos que tentar, com toda a indulgência, aceitar a diferença. Mas será que esse aceitar a diferença é aceitar o mal também? Por caridade? Não. Vamos ser coniventes com o erro? Não, isso não. Moisés, queres dar uma dica sobre isso? Sim, interessante isso, né? É complicado, porque às vezes nós na sociedade pensamos assim, onde é que está a fronteira? Né? Vou ser caridoso, como diz a Paula, mas eu acho que devo denunciar isto à polícia, mas depois não vou, porque não estou a ser caridoso. Será que não estamos a confundir caridade com complacência com o crime? Acredito que sim, né? Aliás, para não confundirmos, exatamente para isso que estamos aqui vivendo, né? É para aprender. Para aprendermos. Mas eu acho que é muito difícil para nós pensarmos sobre isso, mas é fundamental, porque as coisas que estão erradas, e quando eu digo erradas, a gente pensa sempre no errado em função dentro das leis divinas, né? Ou seja, não é o que eu acho errado, né? Então, mas tudo aquilo que se afasta das leis divinas, né? Está equivocado, está equivocado. Então, se alguém faz alguma coisa, fez uma maldade qualquer, chutou o cachorro ali embaixo, aí eu poderia dizer, chamar a atenção dessa pessoa, poderia dizer, olha, vem cá, você não pode fazer isso, não faça mais isso, isso não é humano, você não está agindo direito. Aí eu não falo nada. Eu não falo nada, ou por preguiça, ou por entender que eu estou sendo bonzinho e não falar nada. E não, acabei de dar um péssimo exemplo, aquela pessoa seguiu, fez errado e vai seguir fazendo errado. Eu queria só fazer uma anotação aqui sobre o que a Paula falou também, que quando a gente vê esses erros, ou pior, deixa eu modificar minha frase, quando a gente vê essas atitudes, como essas que tu citaste, muitas vezes estão muito revoltadas e tal, e nós nos posicionamos sem compreender o outro, tem uma coisa muito ruim que a gente faz, que é achar que nós sabemos tudo. Então, se eu sei o que é certo, aí eu julgo que é errado do outro. E, na verdade, a gente deveria julgar o que é certo e o que é errado segundo o posicionamento perante as leis divinas. A partir do momento que eu começo a pensar que eu sei demais, eu vou começar a me perder, porque a única certeza que a gente tem é que a gente não sabe nada. Né? Nós temos agora aqui uma pergunta do público, desculpa interromper, para os dois. O homem de bem é aquele que diz sempre que sim, para não contrariar ninguém? Há pessoas que dizem que sim a tudo e ficam caladinhas para não contrariar ninguém, para parecer bonzinhos. Esse é o homem de bem? Eu não sei qual dos dois, ou os dois querem falar sobre isso. Eu vou só dizer uma coisa muito breve. Esse aí é o homem de mal. Esse aí é o homem de mal, porque ele não tem caridade nenhuma.
ele não... o que ele teria para ensinar, ele não ensina. O que ele teria para dar para os outros, ele não dá, porque ele se bota numa posição de uma neutralidade que não serve para ninguém, nem para ele e nem para a sociedade. Então, esse, na minha opinião, definitivamente não é o homem de bem. Quer dizer alguma coisa, Paula? Quer dizer alguma coisa sobre isto? Ou não? Acho que o Moisés disse tudo, na verdade. O homem de bem não é aquele que diz que sim a tudo. Uhum. O homem de bem está realmente, isso já tem toda a noção de algumas características do homem de bem e tem a noção realmente do que é a espiritualidade, o que é ajudar os outros. Ele tem, na verdade, conhecer. Primeiro, ele tem que conhecer e compreender o universo do outro que está em frente dele. Tentar pôr-se no lugar do outro, não é? Tem que tentar. E depois, de um modo afável, tentar mostrar o lado bom, o que estará errado, não de um modo forçado, nunca de uma maneira que mostre, queira impor-se ao outro. Não, tem que se julgar de um modo muito afável, compreensível. Se nos queremos impor ao outro, deve ser sempre pelo exemplo no bem, não é? É sempre pelo bem. É a única maneira. Temos aqui muita interação do público. Boa tarde, abraços fraternos a todos. Edson, Recife, Pernambuco, Brasil. Nosso país irmão, Brasil. A Cami Pontes pergunta o seguinte: o homem de bem é o objetivo de todos nós, contudo o orgulho é um mal para esse objetivo. Como é que podemos combater esse grande mal, o orgulho, com vista a ser o homem de bem? Querem dar alguma dica como é que se pode combater o orgulho? Certo, nós já falámos um bocado nisso, né? Através do autoconhecimento. Não é? Pois, através do autoconhecimento. O orgulho é uma chaga na humanidade, né? Uma ferida grande. O orgulho deixa cega as pessoas. Temos aqui a Conceição Nunes, conheço bem esse capítulo e fico a pensar, ainda estamos tão longe desse verdadeiro homem de bem. Acho que não, acho que se nós quisermos, se nos esforçarmos, nesta reencarnação podemos adquirir essas características. Tem de haver um esforço grande, não é? A Lídia Pessil, boa tarde a todos, prazer em ver o meu querido amigo Moisés nesta live. Lídia, querida, lá da minha cidade de Porto Alegre. Porto Alegre, colega do Centro Espírita. No Brasil. Cami Pontes, todos temos o mesmo grau evolutivo, temos de ter compaixão. Manuela Vieira, trabalhar a humildade é muito importante. O que é isto, humildade? Humildade. Temos humildade, não nos queremos sobrepor aos outros. Uhum. Não nos podemos sobrepor aos outros, nem pensar que somos mais do que qualquer um. Temos que ter sempre uma atitude humilde, uma atitude não passiva, como há bocado dissemos. Não é humildade não quer dizer passividade. Atividade no bem, não é? É o bem. Moisés, mas geralmente quando se fala nisto que a Paula referiu, ser humilde, procurar compreender os outros, etc., geralmente a sociedade diz-nos que esses indivíduos são fracos. Não é? Sim, é interessante porque a humildade... Confunde-se humildade com fraqueza psíquica. Mas humildade, a palavra, vem do humus, ou seja, é da terra. O humilde é aquele que tem os pés no chão. Aquele que é cônscio, que é consciente da sua condição pequena, da sua condição evolutiva. Esse é o humilde, né? Então, assim, claro, na nossa sociedade, como tu bem disseste, as pessoas tendem a confundir o sujeito humilde com o sujeito fraco.
Mas não há muito o que falar quando as pessoas querem, através do seu olhar, do seu conceito, nos impingir alguma coisa. Uhum. Então, fazer o quê? Olha, uma palavra amiga para essas pessoas talvez ajude. Se não ajudar, o afastamento talvez seja muito educativo também. Então, afaste-se. Porque nós temos que procurar aqueles que querem viver como nós vivemos. Aqueles que querem viver de uma maneira mais pacífica, com menos belicosidade, com menos disposição para a guerra. Né? Quer dizer, tu não vais pegar uma pessoa pacífica e largar no meio da guerra pensando que ela vai transformar todo mundo em pacifistas. Isso não existe. Claro. Né? O que tu achas? Acho que sim. Há uma outra questão que se coloca. Tudo isto que nós temos estado a falar sobre o homem de bem, as características do homem de bem, pode parecer uma coisa beata, né? Bacoca até e utópica, por isso nós temos questionado se é utopia ou realidade, mas obviamente que na ótica espírita é algo que é perfeitamente atingível nesta reencarnação, se nós nos esforçarmos, né? Isso implica muita abnegação. Há uma outra questão que eu gostava de colocar, Moisés. Se é possível, na primeira pergunta, se era utopia ou realidade, tu disseste que era possível a realidade. Se é possível, quanto tempo é que leva a atingir as características do homem de bem? Essa é boa, né? Quanto tempo as levaria? pessoas gostam de datas, né? Gostam de ter datas, né? Será para dezembro deste ano? Será para o ano? Como é que vai ser? Isso é uma coisa interessante, porque eu acho que é uma das questões que vai mais nos agoniar, né? Quando eu penso que eu preciso atingir todas aquelas características do homem de bem, eu fico agoniado, porque isso vai demorar muito tempo. Mas isso vai levar exatamente o tempo que precisa. Sejam 7 dias, 7 semanas, 7 meses, 7 anos ou 7 encarnações. Não há problema. Ser um homem de bem é mesmo difícil? Ou será que nós é que não queremos abdicar do egoísmo e do orgulho? Eu acho que sim. Penso que nós é que não queremos abdicar, porque quando nós lemos as características do homem de bem, nós chegamos à conclusão que, se afinal isto não é nada demais, isto é fácil. Toda a gente tem a noção do que é o bem e o que é o mal e como deveria atuar. Só que depois da sua vida, do dia a dia, não consegue, muitas vezes pelo orgulho. Quase sempre o orgulho, não é? Aquele orgulho que aparece e não se quer deitar abaixo, mas ele sabe como é que se há de comportar. Nós já nascemos com essa noção do bem e do mal. E essas as características não são assim tão difíceis de se praticarem se nós as analisarmos bem. Só que, na verdade, caímos muitas vezes na não prática delas. E só com os anos, só com várias encarnações, é que vamos, até porque estamos num mundo de provas e expiações, não somos perfeitos. Sim. Ainda no princípio da caminhada. Mas eu colocava a questão outra vez, por exemplo, Moisés. Se nós empurrarmos com a barriga esse desidrato de sermos pessoas de bem no sentido ético-moral, atenção, não naquele sentido social, egoico, egoísta, né? Mas se nós empurrarmos com a barriga dizendo assim, eu agora não tenho condições para isso, será que eu volto à vaca fria? Ou Jesus nos enganou, como foi modelo e guia e não um grande chefe de religiões como depois o transformaram, foi o grande psicoterapeuta da humanidade, ou então nós estamos a dormir à sombra da bananeira. Ao fim e ao cabo, o que ele nos dizia era: vocês querem ser felizes na Terra? Sim. Então façam ao próximo o que querem para vocês mesmos.
e a Terra continua infeliz. O que significa que se nós não estamos a fazer ao próximo o que queremos para nós. Será isso, Moisés? Como superar isso? Estamos caminhando, né? Estamos caminhando. E com relação ao empurrar o homem de bem com a barriga, eu acredito que todo mundo faz isso. Eu já devo ter feito muitas vezes, nesta encarnação e nas outras, então, nem sei dizer. Mas a felicidade só é alcançada com a conquista dessas características. E aí eu estou falando de uma felicidade que é plena. O homem que se coloca, eu acho, pelo menos é a minha opinião, quando a pessoa se coloca numa atitude, digamos, um pouquinho preguiçosa na sua evolução, Sim, sim. ela vai ficando para trás e o mundo à sua volta vai evoluindo. E ela vai ficando para trás, vai ficando para trás. Por que ela fica para trás? Para se dar conta de que não está acompanhando o desenvolvimento da sociedade, o desenvolvimento da humanidade. E aí a gente vê mesmo pessoas, não, só um pouquinho, não quero mais ser assim, vou melhorar. O nosso final, o nosso destino final é a perfeição que conseguimos chegar. Disso nós não podemos abrir mão, é impossível. Então, empurrar com a barriga só vai tornar a viagem mais longa e talvez mais dolorosa, né? Mas não funcionar não vai. Pois, isso... temos aqui uma outra pergunta. O público está a colaborar bastante. Se alguém desejar, podem fazer perguntas ou porem a vossa opinião, que nós vamos discutir aqui. Portanto, isto é um debate aberto. Ninguém está aqui para impor nada, nem tão pouco para dar respostas feitas. Isto são conversas espíritas, onde estamos a dar a nossa opinião como espíritas, mas todas são bem-vindas. Temos aqui uma pergunta. Com tantas dificuldades que a vida me traz, como posso ajudar o outro? Com tantas dificuldades que a vida me traz, quer dizer, eu tenho tantas dificuldades na minha vida, como é que eu posso ajudar o outro se às vezes não me consigo ajudar a mim próprio? É complicado, aparentemente. Queres dizer alguma coisa, Moisés? Eu acho que eu vou escutar a Paula primeiro. Paula, força. Por vezes acho que as pessoas pensam muitas vezes que o ajudar é dar grandes coisas. E muitas vezes basta uma palavra. Uhum. Nós esquecemos-nos de conversar uns com os outros. Esquecemos-nos, e agora então que estamos nesta pandemia, estamos isolados, é que nós damos valor precisamente àquele abraço ao amigo que por vezes não nos lembramos, portanto, preterimos um bocado às vezes porque outra coisa qualquer nos aparece e nós esquecemos e basta realmente esse carinho, esse afago, essa palavra na hora certa. É preciso estarmos atentos ao outro e vermos do que é que ele precisa naquele momento. Não são só as coisas materiais, não é o material que vale mais. As coisas materiais não são as que valem mais. O que vale mais são as coisas interiores, que são dadas com amor, com entrega. Há uma coisa que eu me estava a lembrar agora, até integrando esta conversa na situação social atual da humanidade, não só em Portugal, mas de toda a humanidade, que é deste vírus, do coronavírus, que muitas pessoas estão a passar muitas dificuldades do ponto de vista material e até existencial, mas principalmente material. E, de facto, nós não podemos falar de Deus a alguém que está com fome, primeiro temos de lhe dar de comer. E é normal, perfeitamente normal, não temos o direito de criticar essas pessoas, é normal que alguém que não saiba que a vida continua, porque hoje está demonstrada experimentalmente a imortalidade da alma, a comunicabilidade dos espíritos, a reencarnação, as provas abundam, mas é normal que alguém que não saiba, às vezes pense assim,
minha empresa faliu, não tenho mais dinheiro para pagar, eu vou me matar. Moisés, o que é que a doutrina espírita tem a dizer sobre isso? Vale a pena uma pessoa suicidar-se ou é um escorregar na casca da banana? E a banana é grande, a casca também. Realmente é um ato de absurda violência, né? E esse ato ele repercute na vida. E aí eu já estou falando não na vida do corpo, né? Mas na vida do espírito. Esse ato repercute na vida do espírito, além da morte do corpo de carne, né? Além da morte do corpo de carne, porque a vida ela é do espírito, né? A gente já sabe, através das experiências de quase morte, tem centenas de depoimentos e vídeos por aí para nós assistirmos, que a pessoa ela diz que se enxerga fora do corpo. Então, a mente, ou seja, a consciência, não está dentro do cérebro. Uhum. Se ela não está aí, independente. É independente. Então, eu desligar esse cérebro, por exemplo, através do suicídio, não resolve absolutamente nada, porque todos os meus dramas de consciência estão dentro da consciência, a consciência não está dentro do cérebro. Então, quer dizer que continuam no mundo espiritual esses problemas. Vai continuar e vai ser agravado por essa extrema violência, porque a pessoa que se coloca nesta situação, ela precisa de muito amparo. Ela não, em hipótese alguma, ela pode cometer um ato desse achando que ela vai resolver um problema, ela vai acumular outro. Ela vai acumular um problema sério para si, porque o suicídio tem consequências muito sérias para a própria pessoa. Agora há pouco nós falamos do perispírito, que é o corpo espiritual. Esse perispírito também sofre com isso. Essa pessoa ela vai ter um trabalho danado para se reparar no mundo espiritual. Por quê? Porque aquilo que ela achou que tinha abandonado, que eram os problemas, ela não deixou os problemas lá dentro do corpo de carne dela. Ela os carregou embora junto. Desculpa lá, pelo que eu estou a perceber, dentro da ótica espírita, podemos fazer tudo. Suicídio é que não é? Porque é como eu fugir de Caldas da Rainha para Torres Vedras para tentar fugir de um problema. O problema vai comigo. Exato. É isso, não é? Temos aqui muitas perguntas, eu peço desculpa por ter interrompido, mas temos de também responder ao nosso auditório. Manuela Vieira diz-nos aqui que é preciso vigilância nós próprios e viver de acordo com o que acreditamos e sempre que nos guiamos voltar ao rumo em todas as situações. E é possível, com todos. De facto, todos nós somos falíveis e não é importante as vezes que falhamos, mas sim as vezes que nos levantamos. Temos aqui uma outra pergunta da Cláudia, que diz assim: e o que acontece com cada um de nós quando atingirmos todas as características do homem de bem? Ainda teremos trabalho interior a fazer no futuro? Quem é que quer responder? Quando formos seres perfeitos? Não é seres perfeitos. Quando atingirmos todas as características do homem de bem, ainda temos mais trabalho a fazer no futuro? Ou já estamos puros? Temos sempre trabalho a fazer, quanto mais não seja ajudar os outros que estão menos evoluídos, que ainda não estão perfeitos. Há missões a cumprir. A Cláudia coloca a questão sobre o trabalho interior, né? Sim. Então, eu acho que é exatamente isso que a Paula falou, mas a partir do momento que nós conseguimos evoluir, fazer o trabalho interior, chegar lá nas características do homem de bem, aí nós estaremos tão robustos, tão fortes, que nós poderemos trabalhar em prol dos nossos semelhantes. Aí nós estaremos bem para trabalhar para os outros. Porque eu acho que o trabalho, como a Paula disse, segue. Claro, nós estamos no universo
viemos para a criação de Deus e dela não sairemos mais, né? Porque seremos imortais, somos imortais. Então, teremos sempre trabalho, sim. Mas o trabalho... Eu estava a pensar, desculpa interromper, de facto, se nós atingirmos essas características aqui na Terra, do homem de bem, se porventura depois passarmos para uma outra escola, para um planeta mais evoluído, certamente vamos ter a oportunidade de aprofundar ainda mais essas características que na Terra já eram boas e que num planeta mais evoluído têm uma maior profundidade, uma maior espiritualidade. Será isso? Acredito. Sim. É, eu penso que sim também. Temos aqui uma pergunta, temos várias, da Sónia Castanheira. Ela diz-nos que temos o livre-arbítrio, óbvio, e por vezes não se consegue fazer o melhor que sabemos que conseguimos por diversas razões. Isto não é uma pergunta, é uma afirmação, eu diria mais, não se consegue, nós não queremos. Não é? Divaldo Pereira Franco costuma dizer que quando nós dizemos assim, eu não consigo, eu estou a dizer eu não quero, porque dá trabalho. Não é? Conceição Mendes, quero muito agradecer estas palavras que nos fazem pensar, mas ainda não ouvi falar sobre o perdão. Mas o perdão está implícito nas características do homem de bem, não? Ou não? Está. Está, não está, Paulo? O perdão está incluído nas características do homem de bem. Uhum. Saber perdoar é uma virtude. Sónia Castanheira, às vezes é mais fácil ajudar o próximo do que a nós próprios, pois, porque não fazemos a tal interiorização, introspeção que falámos há pouco, não é? Cidália Silva, que nos acompanha de Inglaterra, lá, diz ela, quanto ajuda uma palavra amiga, né? Sem dúvida nenhuma. Há momentos em que todos nós precisamos. Carmen Silva, eu sinto-me feliz comigo própria, ainda bem. Claro que tenho e passo por algumas necessidades e dificuldades, mas isso não me faz infeliz. Diariamente peço luz e ajuda para todos, mesmo quando mais me ligo à espiritualidade, menos me identifico com a sociedade geral. Isso é normal? Queres responder, Moisés? Às vezes nós, quando temos uma tendência para a espiritualidade e para meditarmos sobre a vida num outro perfil que não o perfil materialista, temos a tendência de pensar que eu não me identifico com a sociedade atual. Será que está correto? Eu diria correto, eu acho que talvez não fosse a palavra que eu gostaria de utilizar. Mas, assim, o fato da pessoa se serenar, geralmente esse é o efeito que traz, ou seja, a gente, quanto mais sereno fica, de menos confusão gosta, né? Uhum. Mas, assim, eu acho que nós, dentro da lei de sociedade, enquanto nós vamos nos aprimorando aqui na nossa jornada, nós temos uma obrigação muito grande conosco e também com os outros. Digamos que a gente fosse levar ao extremo essa ideia de não se identificar com a sociedade. Ao extremo, eu pegaria uma malinha e me mudaria, viraria um eremita, moraria na montanha sem ver mais ninguém. Esta minha vida não teria muita utilidade, né? Porque eu preciso estar conectado com os outros, eu preciso... Até porque há uma questão que é, se eu não me identifico com a sociedade, das duas uma, ou o problema é meu, ou então foi Deus que se enganou, não é? E mandou-me para uma sociedade que não é minha, não será? Não, na verdade não, acho que ele não se enganou, né? Mas sim, às vezes a gente faz parte do nosso processo, né? Da gente não gostar daquele, olha, essa sociedade aqui não está legal para mim, eu vou sair daqui, vou para outro lugar, ou vou procurar pessoas que pensem como eu, mas faz parte do nosso dia a dia de evolução, digamos assim, a gente conviver com os outros. Paula, será que Deus, ao permitir a nossa reencarnação numa sociedade com a qual nós não nos identificamos,
não terá, de certo modo, dizer assim, olha, vai para ali para tentares mudar aquilo que tu não gostas. Sim. Sem qualquer pretensão de superioridade da nossa parte, pelo amor de Deus, nada disso. Olha, Lucas, repete a pergunta porque eu de vez em quando tenho falhas na tua voz. Deve ser aqui do meu micro. Estava eu a dizer que quando nós dizemos assim, eu não me revejo nesta sociedade, será que Deus não permitiu a nossa reencarnação para que nós melhoremos a sociedade da qual não gostamos? Precisamente. Há espíritos que são mais evoluídos, e são postos noutros planetas menos evoluídos para que possam dar um avanço, possam dar um avanço a essa população onde foi colocado. Esta questão da Carmen de Silva, eu lembrei-me agora de uma comparação. Nós, embora as nossas ânsias, a nossa busca seja uma busca espiritual, devemos viver como a árvore, com os pés bem assentos na terra, com as raízes na terra, com a copa virada para o céu, não é? Nem 8 nem 80, nem demasiado só no mundo espiritual, nem demasiado só no mundo material. Nós vivemos no mundo material, temos de viver aqui com a matéria, na matéria, e com ela, mas não viver para a matéria. Não é? É o ponto de equilíbrio que provavelmente nós todos buscamos. Pedro Ribeiro de Braga, não podemos focar-nos já no objetivo final, no homem de bem? Acho que sim. Não podemos dar passos maiores do que aqueles que as nossas pernas podem dar, ou seja, somos seres imperfeitos, com muitas arestas para limar. Assim, aceitemos humildemente este nosso estado de espírito pouco evoluído e concentremos no esforço diário para melhorar. Sim, perfeitamente, estamos de acordo. Embora nós achemos que se Jesus nos falou no homem de bem, certamente ele não se equivocou, é porque nós tínhamos condições para isso. E se não os fazemos é porque, de facto, estamos a dormir um bocado à sombra da bananeira. Não é? Temos aqui outra pergunta, a última. Ao estudar as características do homem de bem, percebe-se a dificuldade em proceder nesse caminho. E quando se percebe que cometemos o deslize de proceder contra essas características, como é que devemos fazer? Isto é, nós ao estudarmos as características do homem de bem, percebemos que o caminho é por aí. Mas quando nos apercebemos que estamos a fazer o oposto, o que é que devemos fazer? Entramos em depressão? Como é que fazemos? Moisés, queres responder? Vamos ouvir a Paula. Paulo. Esta caminhada é de tentativas e erros. Portanto, os erros revelam-nos as nossas capacidades e indicam-nos o melhor caminho a percorrer. Portanto, nós temos que ser sinceros, temos que aceitar os nossos erros, analisá-los e tentar mudar o caminho. Moisés, uma última consideração. O que é que dizes? Eu diria que o melhor exemplo a fazer é como faziam os navegantes portugueses logo quando saíram a singrar os mares do mundo. Quando vê que o erro, quando vê que a rota está equivocada, corrige. Pronto, simples assim. Ajusta-se as velas, não é? Ajusta-se as velas. Sim, senhor. Este é um assunto que, de facto, já estamos em cima da hora e pedimos desculpa aos outros espectadores que nos colocaram outras questões, que iremos responder numa próxima oportunidade. Mas este capítulo do Homem de Bem, do Evangelho segundo o Espiritismo, de facto traça um roteiro ético-moral para a nossa evolução espiritual, sem qualquer tipo de pretenciosismo de santidade que não temos neste mundo, né? Mas de facto todos nós
podemos tentar, mesmo que não consigamos, tentar ser melhor cada dia que passa. É uma coisa que me custa muito no dia a dia ver as manifestações, às vezes, de raiva, de ódio, de rancor, de aversão que as pessoas têm no Facebook pelas opiniões alheias. E, de facto, isso mostra um bocado a nossa desatenção como seres espirituais imortais, que alguns de nós nem sequer sabem que são, mas isso está provado, não é nenhum privilégio nosso, qualquer pessoa pode pesquisar e estudar espiritismo e chegar às mesmas conclusões, independentemente das suas convicções. E eu estava-me a lembrar, para partirmos para o encerramento, estava-me a lembrar de um ditado que diz: o meu amigo não é o que pensa como eu, mas o que pensa comigo. Porque as opiniões do Moisés são dele, as opiniões da Paula são dela, as minhas são minhas. Ao longo dos anos, dos séculos, dos milénios, nós, seres imortais, vamos evoluindo, vamos mudar de opinião muitas vezes. Não faz sentido nós termos raiva, aversão, ódio, rancor, deixarmos falar a alguém só porque pensa de maneira diferente. Temos de manter essa perspectiva. Nós somos seres imortais, devemos amar os seres humanos, mesmo que não concordemos com as suas ideias. E esse, de facto, é o grande desafio que esta perspectiva do homem de bem que está no Evangelho segundo o Espiritismo nos deixa. Para terminar, uma palavra final e a recomendação de um livro espírita para a Paula Tolentino. Eu recomendaria um livro de Allan Kardec, que é A Gênese, onde tem capítulos que nos fazem refletir acerca do momento que estamos a passar desta pandemia. E que nos faz compreender muitas vezes o porquê de certas catástrofes. Portanto, eu recomendaria A Gênese de Allan Kardec. Quem desejar comprar A Gênese de Allan Kardec pode comprar em qualquer centro espírita, em qualquer livraria do mercado, embora nas livrarias sejam quase ao triplo do preço, nos centros espíritas nós vendemos ao mínimo preço, apenas preço de divulgação, quase preço de capa, ou então podem comprar na Federação Espírita Portuguesa, online, na sua loja em www.feportuguesa.pt. Se pesquisarem Federação Espírita Portuguesa, encontram no Google. Moisés, um livro que tu recomendes e últimas palavras ao auditório desta noite. Eu vou começar com as palavras, então. Muito obrigado a todos por terem ficado conosco nesse tempinho aqui. Eu agradeço muito a oportunidade, agradeço o convite para o Lucas, e eu gostaria de falar sobre 2 livros, rapidamente. O primeiro deles é para aqueles já iniciados, né? Ou seja, as pessoas que já estão envolvidas com o espiritismo. Não tenho o que dizer. O Evangelho segundo o Espiritismo é um livro para abrir pela primeira vez e não fechar mais até o dia do desencarne, né? Mas tem um outro livro para aquelas pessoas que talvez ainda nem saibam bem se gostam disso, de espiritismo, não sei bem o que é, que eu recomendo porque foi um livro que a mim me ajudou muito. Ajudou a criar gosto. É As Vidas de Chico Xavier. Porque é a biografia do Chico, né, do Francisco Cândido Xavier, e ela vai nos mostrando que ele era realmente um homem de bem, lá ao final do livro, mas ele também nos mostra que o Chico era uma pessoa como nós. Ele tinha seus problemas, ele tinha dúvidas, mas ele estava ancorado na lei de Deus. Ele estava ancorado nas leis divinas. Para quem não sabe, Francisco Cândido Xavier foi considerado a maior antena psíquica, o maior médium do século XX, e foi, sem dúvida, uma pessoa muito especial no mundo, que inclusive houve uma tentativa de
de o propor para Prémio Nobel da Paz. Não foi avante por motivos acessórios, que não com a sua qualidade, mas que foi um exemplo para a humanidade, não só na caridade, na postura, e um médium notável que recebeu mais de 400 livros ditados pelos espíritos, que ele doou os direitos de autor para obras de caridade que ainda hoje vivem à custa desses livros, nunca ganhou um cêntimo e desencarnou, faleceu pobremente, e era sem dúvida uma pessoa fora de série. Muito bem, vamos então terminar, com muita pena nossa, já são 22h10, está na hora. Queremos agradecer a todos aqueles que nos acompanharam através do Facebook e deixar a todos aqueles que ainda nos vão ver, não só no Facebook, mas também no canal do YouTube do Centro de Cultura Espírita de Caldas da Rainha, deixar a todos um grande desafio. Mais importante do que o que você é, o que você acredita neste momento, é o que você é para toda a vida, um espírito imortal. O que nós desafiamos é que leia o Livro dos Espíritos, que tem 1019 perguntas e respostas, tem a filosofia da doutrina espírita, e também o Evangelho segundo o Espiritismo tem a parte ético-moral. E, ao fim e ao cabo, cada um de nós, independentemente das suas convicções, sejam elas políticas, religiosas, filosóficas, cada um de nós tem dentro de si aquela pequenina semente que nos permite sermos homens de bem nesta vida. Boa noite, até para a semana, se Deus quiser, às 21h, cá estaremos com um novo tema e com mais 2 convidados.